As pesquisas desenvolvidas no mestrado em Ecoturismo e Conservação podem ser organizadas em 4 dimensões. A instrumental, que é utilizar, desenvolver ou elaborar novos métodos, técnicas e ferramentas. A socioambiental, promover a valorização dos conhecimentos tradicionais e a proteção do patrimônio natural e cultural. A educacional, que é a implantação de princípios, valores, métodos e técnicas de educação e interpretação ambiental. E a dimensão pública, que é contribuir para políticas públicas afins à área de concentração do programa. O PPGEC pode ser apresentado segundo 4 grandes áreas temáticas: a conservação da megadiversidade biológica, a conservação da megadiversidade cultural, conservação da diversidade geológica e práticas de educação ambiental. Esses grandes temas são analisados a partir de reflexões críticas, com base em literatura científica atualizada e na realidade política e institucional do Brasil. Ao tomar por fio condutor a experiência e a atuação profissional de seus discentes, as propostas de intervenção, ajustadas às linhas de pesquisa do programa, voltam-se para o desenvolvimento ou o aprimoramento de métodos, técnicas e processos diversos dentro de suas 4 grandes áreas de atuação. Prioritariamente, as propostas devem ser materializadas em pelo menos um dos 10 produtos técnicos principais da área das ciências ambientais. 1. Carta, mapa ou similar. 2. Curso de formação profissional. 3. Empresa ou organização social inovadora. 4. Manual ou protocolo. 5. Material didático. 6. Patente depositada, concedida ou licenciada. 7. Produto bibliográfico técnico ou tecnológico. 8. Processo ou tecnologia e produto ou material não patenteável. 9. Software ou aplicativo. E 10. Tecnologia social. Neste vídeo, apresentaremos o eixo temático das práticas de educação ambiental. Antes de tudo, a gente precisa localizar o papel da educação ambiental dentro desse contexto de ecoturismo e conservação. Eu entendo que existe uma pergunta que antecede a tudo, que é: a natureza ensina alguma coisa para a gente? Ou a gente consegue aprender alguma coisa da natureza? E o pressuposto que eu parto é que sim. Agora, ensina o quê? Então, o desafio nosso é refletir sobre o que a gente consegue promover de prática pedagógica que, de fato, através da natureza, permita com que a gente aprenda alguma coisa e como aprender, Então, eu acho que esse é o grande motivador, assim, a grande utopia por trás da área, do campo da educação ambiental dentro do ecoturismo e conservação. A nossa área ela é interessante do nosso mestrado, que no fim das contas praticamente todos os projetos de pesquisa em algum momento são atravessados pela questão da educação, pelo interesse, pela motivação da educação. Então a educação ela sempre aparece presente dentro dos projetos de pesquisa. Ela pode ser um assunto mais periférico e menos central, onde ela só apareça assim, muito, muito sutilmente, ou ela pode ser o coração do projeto de pesquisa. A gente tenta trabalhar com 2 extremos, mas unindo, fazendo um esforço para tentar aproximar esses 2 extremos ao máximo e, idealmente, criando sinergia entre eles. Esses 2 extremos são políticas públicas, Então, elaboração, monitoramento,
execução de políticas públicas em unidades de conservação ou no entorno de unidades de conservação, e aí pode ser plano, pode ser programa, um plano de educação de uma unidade de conservação ou um plano para uma escola que se utilize de uma unidade de conservação como um lugar pedagógico, e a outra ponta disso, que é o desenvolvimento das práticas pedagógicas, que é a execução da coisa em si lá na ponta. Para que as práticas pedagógicas e para que as políticas públicas sejam coerentes e elas sejam relevantes para os educadores que estão lá na ponta, né, essa amarração e essa sinergia, ela precisa acontecer. Em geral, os enfoques que são dados pelas práticas pedagógicas em unidade de conservação são enfoques naturalísticos, vamos dizer assim, né? Que usam muito o patrimônio natural e que às vezes negligenciam esse patrimônio histórico e cultural que, no entanto, compõe a paisagem. Tem um plano de manejo, esse plano de manejo carrega um programa de educação ambiental e ele prevê uma série de objetivos e de ações a serem desempenhadas, né? Então, você tem o instituído ali, né? Você tem ali um programa. Por outro lado, você tem as ações que são desempenhadas lá na ponta, recebendo pessoas e recebendo escolas e muitas vezes indo nas escolas ou indo em outras instituições. O quanto daquilo que é executado que contempla o que está previsto no plano. Em outras palavras, tem coisas no plano que estão sendo deixadas de fora. Esse é um exercício que tenta aproximar e gerar essa sinergia entre um plano pré-existente, né, e as ações que são desempenhadas. E isso... o que a gente prevê como produto para isso, por exemplo, é uma devolutiva que pode ter vários formatos, né, para a unidade de conservação que carregue orientações sobre como que ela pode tornar as suas práticas pedagógicas mais coerentes com aquilo que é previsto no plano. E, ao mesmo tempo, com elementos que permitam com que a unidade de conservação revise o seu próprio plano. Né? Porque não quer dizer que o que está ali definido é definitivo e é para sempre, né? Aquilo deve ser revisado periodicamente. Então, a gente também vai oferecer, dentro dessa devolutiva, elementos e sugestões que podem ser consideradas para eles fazerem a revisão do próprio plano. Estão à espera da nossa proteção, o seu futuro está ameaçado, mas um caminho está sinalizado. Ecoturismo e conservação. 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 Brasil.